Vocês falaram sobre o adulto que leva a criança, disfarçado, porque quem quer ouvir a história é ele. Mas vocês acham que em questão de espaços, vocês têm achado espaços para levar a arte de vocês, o trabalho de vocês, em espaços mais infantis ou mais de adulto? Vocês comentaram também das festas de largo. Sim. É um espaço, o Pelourinho é um espaço, por exemplo, é mais palhaçaria que você faz no Pelourinho, né? Transito mais com palhaçaria lá no Palhaçaria. Peru. Assim, Mas você já fez contação de história na Flipelô, né? já fiz na Filipelô, já fiz com público grandão, já fiz Vocês acham que nesses espaços é mais fácil vocês conseguirem em espaços infantis ou adultos? Depende, né? Depende. Agora, assim, acho que a pessoa feira, livraria, biblioteca, o público vai para ver aquilo, né? Sim. Então, a pessoa que está na feira, ela vai para ali para ouvir história. E às vezes vai para ouvir aquela pessoa contar aquela história, né? Porque a gente tem as pessoas que gostam, que nos acompanham, né? Então vão para lá para ver aquilo. Eu acho que o desafiador dos espaços, é por isso que eu gosto de contar história. Inclusive, eu tenho falado com o Leite que eu quero voltar a contar história na rua. Sentar assim, com a canga, no parque da cidade, e dizer, fazer aquela coisa assim, quer ouvir uma história? E sentar e contar a história, porque isso me alimenta como artista, isso me alimenta como professor de artes, que eu sou, né, professor de teatro. Então, esses espaços eles são formalizados para a contação de história. Então, espera-se, tem um tempo, o pessoal respeita, faz silêncio, né? Bate palma, naquela coisa. Agora você vai para a rua, você tá ali A rua é um descontrole, você se alimentando de tudo aquilo ali. Então, eu acho que o público desses lugares é mais infantil. As feiras hoje tem colocado contação de história mais para crianças, né? Sim, Tem contratado pessoas para isso. As livrarias também. sim. Mas a gente, por exemplo, eu já fiz uma experiência de contar história para adultos. É? Que é incrível, é outro Idosos. público, idosos, né? Contar história para idoso, contar história para adultos. E na Flipelô de 2023, eu contei história ali, como é o nome da rua que tem a companhia A Rua das Laranjeiras. das Laranjeiras ali? É. Ali é lá do Feijão, né? É porque o povo chama de Alaíde do Feijão também, mas o nome original Aquela é Rua rua das aí, Laranjeiras. onde tem a companhia baiana de teatro, né? Sim. Ali tem um espaço que eu contei histórias ali. Era um público de adultos. E assim, esse era o desafio. Me chamaram para contar no horário, foi passando o tempo, já não tinha mais criança. E eu conto história toda. Como é que eu vou contar essa história para criança ou para adulto aqui? Vamos lá. E aí comecei a contar a história, contei a história ali com a minha presença, com o microfone, ó, o microfone no pedestal, e eu aqui assim com a mão, comecei a cantar e deixei. E o povo começou a cantar junto comigo. Inclusive, tem uma coisa muito maravilhosa. Participaram. Eu tava lá contando história. E aí, tendo dessa história aqui, eu fiz um compilado de história de sereia. E aí, de repente, eu comecei a cantar uma coisa de afoxé. De repente, quem é que aparece na esquina tocando afoxé? Os palhaços de João Lima. Aí, tocando afoxé. Palhafolia. Na mesma hora, eu me arrepiei, assim, todinho. Eu tava. Tava. Porque na hora que eu tô cantando a música, no ritmo de afoxé, cantando, de repente, lá em cima, tocou. Eu fiz, eita, zoa, que conexão. Mas é isso, aí todo mundo fez assim, ó. É outro trabalho muito legal também, para quem quiser conhecer, Palhafolia. Eles têm a sede lá no Pelourinho, na Rua das Laranjeiras, mas fazem trabalhos tanto no Pelourinho quanto em outros lugares também. Tem no Instagram, né, Led? Tem Palhafolia no Instagram, para quem quiser procurar. Tem o Palhafolia, tem a Casa da Palhaçaria, tem João Lima, enfim, tá todo mundo no Instagram mesmo. Assim, quanto a público, eu tenho uma preferência por público adulto. Eu gosto de contar a história. Assim, gente, eu vou reformular a minha fala. Eu gosto de contar para crianças e nem sempre essas crianças eu estou falando de idade. Sim. Não estou falando sobre idade. Quando eu conto história, geralmente a minha palhaça vem junto comigo. Eu estou instalada, não sempre para a coisa da risada,
Mas como vocês sabem, eu vou tentar explicar aqui rapidamente no meu estado de graça. Eu estou na minha plenitude ali, né? E eu vou pro jogo e eu gosto de me conectar com quem tá para jogar comigo. Então, me conecto com infâncias. Sim. E nem sempre eu vou me conectar só com as crianças pequenas. Elas vêm no jogo junto. Eu gosto muito, muito de contar a história para essas crianças que cresceram. Criança de estar lá dentro escondida. Tá, porque eu consigo me conectar com coisas que naquela história ali, o que as histórias nos escolhem, né? A gente fala o tempo inteiro sobre isso. E quando eu vou contar uma história, é uma história que eu vou contar coisas que a criança pequena talvez não consiga se conectar, como aconteceu com o lance de Judite, como acontece muito com o boi. Quando acontece, por exemplo, quando eu conto As Mulheres Abayomi, que é a história de Adilson, que é uma história que quando eu começo todas as vezes a contar, eu engasgo. E meu olho enche de lágrima. E muitas pessoas vêm comigo, principalmente as mulheres negras, em sua maioria, entram nessa emoção comigo e às vezes elas não conseguem entender exatamente o porquê. Apesar de ser uma história que conta sobre mulheres negras também. Sim. Mas não é exatamente só por conta da oralidade que eu estou apresentando ali. Existe um contexto meu por trás, que se eu for contar agora vai ser muito tempo, Identificação. de identificação com aquela história que todas as vezes a Adilson sabe disso. Inclusive, ele falou assim, menina, mas o que é isso? Você foi a primeira pessoa que contou essa história. Inclusive, eu contei essa história no lançamento do livro dele. E comecei como eu começo hoje. Primeiro eu engasgo. Preciso engolir o choro naquele momento, mas não é engolir de anular, assim, de respirar. A lágrima geralmente desce durante o processo que eu estou contando essa história. Mas as adultas, né? Geralmente as mulheres que estão naquele lugar, elas vêm comigo. As crianças gostam muito, amam muito. Mas esses adultos, essas crianças crescidas, elas embarcam nesse contexto, assim, que eu gosto geralmente de trazer nesse estado de graça que eu estou instalada ali também. Sim. Por isso, quando eu, por exemplo, lancei O Tempo de Areia, né, estreei O Tempo de Areia, que é um espetáculo de contação de histórias que eu trago, histórias populares, costuradas com histórias sobre a minha mãe, e a equipe veio perguntar, mas Lédia, é um espetáculo infantil? Não. Não é um espetáculo infantil. É um espetáculo livre, mas ele não é infantil. Sim. Porque eu tô indo num lugar muito delicado. Pode levar sua criança? Pode. Pode, é um espetáculo que eu tô contando histórias da cultura popular. Eu conto histórias que são histórias que eu Não é ela amo. que vai ser tocada. Não, ela vai ser tocada, ela vai Tanto brincar quanto junto, mas o adulto geralmente termina pedindo PPU. Quando a gente fala aqui em Salvador, né? Pedindo PPU, porque, assim como foi Judite, que é uma história infantil, mas eu conto de uma maneira que as crianças vão amar. Mas quem se debulha. Eu acho que não tem essa coisa de classificação, não. Não É tem. história para todo mundo. Cada um vai fazer uma leitura diferente. Os espaços é que determinam, como o Xande falou. As feiras literárias hoje olham pra gente, contador de história, como se aquele ali fosse uma atividade para criança, então chamam a gente para fazer essa atividade infantil. E existe contação de história de livros adultos? Tem. De livros de sexuais. Inclusive uma moça, né? sexuais. Tinha aquela atriz Solange. Solange. Fazer em Histórias espetáculos, eróticas. com um grupo de pessoas. Solange tem uma pesquisa de histórias eróticas e ela fazia espetáculo. Tem histórias, eróticas. tem gente que conta histórias de mulheres que correm com Isso daí faz esse trabalho incrível. Sim, tem Que é de história adulta. E é diferente de clube do livro, só para destacar, que para não acharem que é só um grupo e uma pessoa tá. É diferente. Não. Tem contação de Só história. inclusive três espetáculos de contações de histórias, salvo engano, que é de histórias eróticas. E eu acho que chama erótica. Isso, Chama exatamente. erótica, eu acho. Isso. Não tenho certeza Ah, isso mesmo. sim, mas só tem de Vão nem fazer até a música desse espetáculo. De erótica, esse mesmo. só claro que são menos faladas, porque é o que eu estou falando. As pessoas fazem essa leitura da contação de história para criança, como uma atividade infantil, mas não é só. Não é só. Inclusive, quando eu falo que eu gosto muito da criança que já cresceu, porque quando eu conto, a gente não tem como eu não falar da minha boi, né? Quando eu levo a minha boi, inclusive, elas já quiseram sequestrar a minha boi, é um inferno. É um Mas trabalho não que querem- se orgulha, fale E mesmo. não querem devolver minha boi, ó, é um inferno. E aí, quando eu fui contar na escola de Xande mesmo à noite, foi uma coisa maravilhosa. As adultas, as idosas, muitas evangélicas com vergonha, daqui a pouco já estavam, sabe, assim, se jogando no chão, me ajudando ali a contar aquela história.
E eu gosto muito do público adulto. E acho que tem esse desafio que as crianças trazem pela coisa da interrupção, que a gente tem que se preparar E do para esse momento. amadurecimento mesmo. Mas as pessoas mais velhas, elas embarcam, porque alguma coisa vai tocar. Sabe, eu estava falando no início do pessoal que estava assim, fechado para vir a história, enrijecido. A gente também encontra o público assim. Sim. Mas a gente consegue ir, porque como a gente vai olhando o olho, a gente começa a trazer a pessoa para cá. É muito Essa história de Chilete fala que são pessoas evangélicas. As minhas alunas da EJA são a maioria evangélicas. Mas vai eu contar história, causo, elas vão começar a me contar. E vão dizer. Eu não ia nem falar disso, menino. Eu ia falar. Mas sabe por quê? Eu estava falando disso antes de chegar Sim. aqui. São corpos que foram colonizados, assim como os nossos, mas eles ainda estão mais fresquinhos. Mas, por exemplo, Estão muito rígidos. Então, quando a Sim. gente chega, às vezes, com uma coisa baixa astral, assim, aspas, né? Com uma coisa mais ousada durante a história, e eles já estão envolvidos, porque, por exemplo, que a história do. que o corpo já saca o filho. Pronto, o paredão. Mas ó, Pronto, é o paredão. tem uma senhora lá mesmo que o público da EJA é maioria de evangélicos. Já aconteceu da gente ir contando as histórias, lembra? Que aí de repente tem louvor, tudo no meio. Você tá lá fazendo um negócio de é dia da cultura popular. Aí a gente conta nossos casos, não sei o E aí, quê. uma oração no meio. Aí daqui a pouco, fulano pode cantar um pouquinho, pode, aí canta um louvor. Aí você, menina, eu digo, isso é a cultura popular. Ó, Deixa o povo falar. deixa. Mas ó, Fala. eu tava em agosto, fizemos uma roda lá, fiz café, colocou mingau e elas começaram a ouvir as histórias. Fale disso da pessoa comendo. É lindo isso. Ninguém. Fale isso aí que você tá. Aí eu comecei a puxar a conversa e elas de repente começaram a me contar as histórias de lobisomem. E essa senhora que ela vai de saia assim, ó, de saia no joelho, com coque, toda crente. Minha mãe imita o lobisomem. Ela começou a contar as histórias de lobisomem e ela dizia, e é verdade, viu, professor? É verdade, porque meu pai. Aí eu dizia, você tem que é a mesma que vai pra igreja, que tava toda ali formazinha. Que não acredita. Que o lobisomem seria Isso, demônio, isso. por exemplo. E vai ter questões que a gente tem resistências por outras questões da cultura popular. Sim. Mas ali ela vai contar porque ali lembra a infância dela. Não, a cultura popular ela é uma pancada. Ela é uma pancada. Porque por mais que você resista, tem uma hora que você não vai. É como a gente aqui em Salvador, eu não gosto de pagode, bote um pagode. Depois de uma hora você vai ver se você já não tá sacudindo alguma coisa. A gente, Mas é porque eu tava comendo água. a gente não resiste, tá no nosso corpo, tá na nossa formação. Quando eu falo isso de decolonização do corpo, eu lembro de Liz, que é também nossa amiga do nosso grupo da Nanã, que escreve sobre isso, né? A decolonização dos corpos, das Sim. crianças nas escolas, que estão sendo enrijecidas, né? Por conta de algumas religiões, e que o pagode, que a dança, que ela é uma profissional da dança, que vem tratar esse corpo e tirar esse processo de adoecimento dessa coisa rígida, né? E quando eu vejo os adultos na contação de história, eu vejo como aquelas crianças estão sofridas, emudecidas, Sim. tristes ou querendo brincar. E em algum momento da vida da gente disseram que o adulto não podia brincar, não podia ouvir história, era coisa de criança. Por isso que eu falo que o lugar da contação de história para o adulto é outro lugar. Sim. É outro lugar. Eu até dizer sobre isso que eu acho que a gente, você fala de público, aí davam de feira, de biblioteca, de livraria, mas vai contar história nas escolas, Sim. sabe? E principalmente nas escolas públicas, que não têm acesso a isso tanto, né? A gente faz isso. Sim. A gente, como contador de história, a gente leva isso para os nossos É um alunos. trabalho que o seu grupo tem, né? Isso, eu desenvolvi na escola que eu trabalho, no Arenoso, aí eu desenvolvi um projeto que chama Vem que Tem Histórias, no pátio. Então a gente começou a desenvolver isso. E aí tinha formação de plateia natural. Sim. Eles paravam para ouvir história, eles respiravam junto com a história, entendeu? Então eles estavam ali envolvidos. Eu acho que isso é o gostoso da arte de rua, porque a pessoa não soube antes, não comprou ingresso, ou mesmo Não que tenha sido sabia. gratuito, não se programou e não tá lá para respeitar, porque às vezes você vai para o espetáculo e acha ruim.
só que você tem que ficar até o final. Então, quando é arte Não de tem mais rua, tomate, né? se a pessoa fica até o final na arte de rua, você sabe que está sendo bom, que está agradando, que está... Sim. É difícil, é diferente do teatro, porque a pessoa vai ficar até o final. Você não vai teatro é saber se ela está difícil, sendo né? verdadeira. O teatro conta é difícil, que você É. fala que é diferente, porque tem o teatro de rua. Sim, é o teatro que eu falo, o local, Difícil, é. difícil, arquitetônico, né? Mas a arte de rua tem... Difícil arquitetônico. E eu achando que ela estava falando que era difícil. É difícil. Ela falando, Teatro conta é difícil o teatro. É difícil mesmo. Mas Soninha, Rua, teatro. Eu achei Mas que você também estivesse é falando que era difícil. difícil o teatro. Tipo, é complicado o teatro. É difícil. Tudo é difícil. Mas o que eu acho é que temos que ir para esse lugar. E quando a gente no Pé de Causos começou a fazer esse projeto, primeiro é porque tem várias coisas, né? Tem o Pé de Causos, depois tem eu como professor de teatro nessa escola no Arenoso, que eu comecei a falar assim para a diretora, meu, vamos contar a história no pátio para as crianças. Sim. Aí uma professora da escola que deu a ideia do nome, Vem Tem História, que inclusive hoje eu assino a minha página profissional, é essa, com esse nome. Mas a gente foi pro pátio da escola em 2018, ó, 2018, e a gente começou a contar a história no pátio. E aí mudou a forma das crianças participarem das coisas, porque elas estavam ali, mesmo sem ir ao teatro, Sim. começou a formar plateia. Então eles sabiam como, não é se comportar, mas sabiam que chegavam ali, precisavam fazer silêncio para a história, cantavam junto, entendeu? Então a gente é imprescindível que nesses espaços as histórias estejam. Mas as histórias não precisam estar na biblioteca. As histórias podem estar no pátio. Vivas de uma outra. Surge um encantamento, né? Porque às vezes nunca teve contato com essa arte, que é a contação de história, e naquele momento ficou maravilhado, se encantou um pouco e ficou curioso. Porque não é uma arte muito comum de você ser ensinado, né? Não é uma coisa assim que você aprende desde pequenininho que existe a contação de história. Por mais que você veja uma pessoa contando história, você não entende ainda. Não é entendida quanto linguagem artística. Exatamente. Vocês acham que hoje, inclusive, está tendo uma valorização maior de quando vocês começaram para cá? Vocês acham que Existe tá um avivamento, valorizando? eu acho que, na verdade, sobre a cultura popular em geral, né? Sim. Tivemos e temos grandes vozes aí, né, de filósofos da cultura popular, estudiosos. Quando eu trago essa coisa mais formalizada, é porque dentro do mundo que a gente vive, a gente precisa disso também, né? Sim. Quando a gente hoje vê Krenak na Academia Brasileira de Letras, a gente vê que é uma evolução gritante, Sim. né? Quando a gente fala de Nego Bispo como um grandíssimo filósofo que negou, né, os títulos que as universidades quis dar a ele, ele negou, ele não quis. Ele não quis, ele não aceitou, sabe? Então foram pessoas, e são pessoas, né? Não são só eles, é porque eles vieram agora na minha mente, mais rapidamente, são pessoas que lutaram muito e chegaram onde chegaram, e chegaram para um grande público, muito por conta da internet também, conseguiu divulgar muito o processo pandêmico, né? Teve muitas e muitas lives com eles dois juntos, inclusive conseguiram, né, juntar eles muitas vezes. Krenak rodou aí, roda ainda muitas feiras literárias. Então, o movimento sobreviver. conseguiram, é uma luta do povo mesmo, assim, né? Do povo, é o que eu falei no início. É um movimento de resistência. Então, quando você está falando da cultura popular, quando você começa a popularizar o samba na rua, né? Não estou falando só o samba quando a gente vê na televisão ou em grandes eventos fechados, mas os sambas de rua de Salvador hoje, misericórdia, de segunda a segunda. A gente voltou a ver a rua ocupada do samba. Então, a cultura popular, como um todo, quando ele ganha E tá força, voltando, nunca parou. nunca Sempre parou. continuou sendo visto, mas tá voltando. Talvez o que a gente tenha hoje é mais divulgação. Por exemplo, assim. chegamos em um momento que o samba passou a ser para um pessoal mais velho. Os adolescentes já não gostavam. Já não, ou era na fase funk, o rock, Sim. Eu sei porque eu fui assim, eu fui essa adolescente que não, samba, né, coisa de velho, eu gosto de rock. E hoje você vê adolescentes, crianças, não tem mais esse lance de faixa etária. Não, e eu nem tô falando só do samba turnê, né? Eu tô falando dos sambas da comunidade mesmo, das famílias, samba de Itapuã, a galera, né, mesmo das comunidades. Então, assim, quando
a gente começa a rever esse movimento que eu acho que ele existe forte hoje da cultura popular, porque a cultura popular ela vem da oralidade, ela precisa da oralidade. E a contação de história, ela é a oralidade. Quando a gente vai pesquisar e estudar a contação de história, a gente não conta só as pessoas que contam histórias profissionalmente, não. A gente vai conversar com os mestres da cultura popular. Você vai falar com o cara que constrói a viola, com a tia que faz a reza, porque eles estão contando muitas histórias, eles compreendem, entendem e sabem de muitas histórias, e você, quando a gente vai estudar técnica, a gente vai estudar e vai ver essas pessoas também. Então, uma vez que a cultura popular ela se fortalece, ela vai fortalecer todas as linguagens que estão ali, inclusive a contação de história. Porque a contação de história ela está em todas as outras. Porque todo mundo, como o Xande falou, conta a história. E os mestres da cultura popular, sabiamente, não é por isso, né, não é por nada, né, que eles são chamados de mestres, quando eles contam a história, sabe? Não tem que não preste atenção. Agora, o que a gente vê uma mudança, a gente vê sim uma valorização maior na contação de história, só que também não há uma valorização financeira desse trabalho. Sim, a questão de Quando a gente política está aqui pública. falando de política pública, de perceber também que vale aquele dinheiro que a gente está cobrando, Sim. porque tem pesquisa, Não porque se vê editais específicos para Isso. isso. Até teve, mas você choque. Novíssima, inclusive de Raro, né? não precisar ser escrito, mas os mestres poder falarem as suas ideias e como é que aquilo vai desenvolver. É super novo. hoje, por exemplo, no último edital da PENAB, tem um específico para contação de história, por exemplo. Aqui a FUNSEB já vem fazendo O FUNSEB, o PENAB, agora do Estado, também teve um edital específico Então, para tá contação de história, né? a publicação de livro. É assim, eu acredito que existe uma valorização, mas ao mesmo tempo, ainda, a gente conta muita história de graça, tá? Sim. Porque as pessoas acham que não vale um dinheiro. E E assim, ainda se eu paga, né? acabo Você ainda contando não história, né? consegue viver só disso. Você tem que ser multiartista. A gente é artista, mas a gente trabalha também para se manter artista, para pagar nossos projetos, né? Para pagar a impressão do livro, para pagar a cara. Não tem É porque eu ia dizer uma coisa aqui. O que é que você falou da contação de história? A gente faz muito o quê? de graça. Eu não. Eu não. Aí tem isso. Eu não. Tem- Aliás, Não faça mesmo. Né? eu sou professora também, né? Claro, eu conto história. Nas bibliotecas públicas, nas Trabalho escolas públicas, voluntário é uma outra eu coisa. eu tive que ser bem, assim, compreender que lugar era esse do de graça, sabe? Assim, porque não é qualquer lugar que eu vou, não é qualquer professora. Eu vou para a escola pública e faço esse serviço de graça porque é de onde eu vim também, é onde eu me identifico. Sim. Por isso que eu hoje sou professora de escola pública, que é o público que eu me identifico. Mas assim, chega, calma, porque essa é a minha profissão. Eu me respeito, me respeite também. Mas antes de você me respeitar, eu tô me Que é isso? respeitando, né? Porque assim, não venha para mim, porque para eu contar a história, eu não tiro, o anjo não soprou no meu ouvido e eu chego lá e conto uma história. Eu vou para minha casa, por mais que as histórias me escolham, eu tenha várias histórias na manga, mas eu vou me preparar para aquilo ali. Eu vou né, tem uma roupa específica que eu vou me vestir, que eu não vou lá de qualquer jeito, tá, gente? E estudo, dedicação. E assim, claro que eu tô aqui para fazer coisas, porque eu acho que a gente ensina muito contando história, porque a contação de história tem esse lugar do ensinamento, né? Eu não preciso ficar também cobrando como se fosse uma coisa ruim. Eu vivo num mundo que é capitalista e que eu preciso de dinheiro para sobreviver e para viver bem. Então, quando eu sou chamada para fazer um evento, se for numa escola pública, eu vou ali também fazer um filtro, porque eu vivo em um mundo capitalista e eu vivo de dinheiro E as pessoas precisam entender né, que arte é profissão. É uma profissão. Não é só porque você. Não é um hobby. Para algumas pessoas, Hobby. é um hobby. Como tem gente que vende suas telas, Sim. mas tem gente que não quer vender. Ali é um hobby. Mas você tem que respeitar a pessoa que quer vender aquela tela. Você tem que respeitar. Então é isso, eu acho que tem sim, tem um crescimento, Tem. tem um acesso maior. Você hoje encontra N profissionais contando história de todas as formas possíveis. Toda assim, Letícia, ô amiga, Não. vai ter a festinha da minha filha de 5 anos. Por exemplo, eu vou dizer uma Você não coisa. quer contar mais? A filha Eu posso, mas vai ser Não, quanto, a filha Caxinas? do meu primo
ela é privilegiada, porque eu conto história sempre no aniversário dela. Porque aquele pessoa da minha família valoriza o meu trabalho. Sim. Compraram os meus livros, divulgam. Quando tem cotação em algum lugar, que seja na livraria, vão chamar os amiguinhos, vão lotar. E aniversariante é sua Isso, a família. minha prima, E mas ama. isso, e ama, e É um valoriza, entendeu? presente que você Mas dá. não dá. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa bem sincera. Contar a história nesse contexto de aniversário não é fácil, não. Não, você Por compete quê? com brigadeiro, com refrigerante. Não é isso, com os adultos conversando, então tem isso. Tem que ter um cuidado. É. A gente, e por exemplo, nessas festas Ninguém da filha do compete meu com poesia. primo, você sabe o que acontece? Tem sim a mesa do doce, tem lá, mas lá tem um espaço da contação de história. Sim. É a mãe, a mulher do meu primo, né? Que é uma grande leitora, ela adora histórias, então ela prepara o espaço para contação de história. Então chegar lá, tem um espaço adequado para a gente contar a história. Porque E ela valoriza. Então eu faço questão de ir. Eu já queria até história para ela, uma história que eu posso fazer trabalhar e virar um livro maravilhoso. Eu fiz, e eu fiz, eu criei uma história que você assim. pensou nisso agora e faz. Não, já tá lá, mas é porque eu fiz uma história tão mirabolante para o aniversário dela, que tinha a ver com o negócio de arco-íris, com não sei o que, criou uma história mirabolante. É porque eles são autores também, tá, gente? São escritores, além de contadores de história. E aí, assim, mas valoriza. Agora, essa história de você ir pro aniversário, o cara pagar pouquinho pra gente, enrolar a gente de começar, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, né? Esse E olha questão de horário é isso, péssimo quando acontece em você trabalha. livraria, viu? Isso acontece em livraria, isso acontece em algumas escolas, por exemplo, tem grandes autores, contadores de história, que, por exemplo, para eu levar para uma escola pública, eu tenho que fazer assim ó, com ele, porque ele já foi humilhado, maltratado e humilhado em escola, não deram água, não tiveram cuidado. Então, a gente, como profissional, a gente precisa de respeito. Então, E assim, as pessoas, quando a gente trata de cultura popular, cultura, enfim, de uma forma geral, sempre coloca a gente num lugar muito pequeno, né? Quando o professor de arte, a gente sempre está nas salas mais longes, nas salas mais quentes, nas salas que eventualmente tem um latão de lixo próximo, ou então não tem uma sala específica, porque são coisas específicas. Quando o Xande trata desse lugar da contação de história, gente, o griot, o pajé, quando senta para contar a história, ele vai escolher a árvore mais bonita. Ele não vai contar em qualquer lugar de qualquer jeito. Quando a gente fala de preparação para contar a história, a gente se prepara mesmo a sua avó na sua casa. Ela não vai sentar em qualquer lugar. Ela tem uma cadeirinha que ela gosta. Que ela usavam da comida, né? E quando o Xande café. quando o Xande traz isso isso é uma fala dele, que eu aprendi com ele assim, a gente aprendeu a contar a história muitas vezes na mesa. Eu só fiquei contando de que eu fiquei imaginando minha avó na cadeirinha contando. Não fazia isso, não. Era uma performance pra assustar, mas Mas ela se preparava, que eu ela escolhia era fazer isso. de noite e tarde. Mas a hora já ela não contava. Ela dizia, eu vou entrar assim, e ela contava. Era de noite. eu vou me botar pra essa assustar. roupa, Ela sabia. vou entrar de tal forma. Que Era uma performance. Às vezes ela ia ao banheiro pra voltar já com a risada de bruxa, escuro. Deus Quando você tava quase dormindo. É uma mente perturbada. Contador de história tem uma mente perturbada. Então, assim, não me chamem para fazer aniversário. É uma coisa que eu não faço, de verdade. Eu já defini isso, assim, na minha vida. Não que... Assim, eu sou chata, eu aprendi a ser... Eu acho que a palavra chata, ela é uma palavra equivocada. Eu hoje aprendi a me respeitar mesmo. Eu não faço aniversário. Já tentei. Mas é uma coisa que dói muito, porque as pessoas não estão ali para aquilo. Não está. Né? Salvo essa experiência que Xande traz, assim, que é uma pessoa que gosta muito, então já prepara os seus convidados para esse momento, já são pessoas que entendem esse espaço, né, da oralidade que precisa ser respeitado, apesar de ter interferências, risadas, uma outra bagunça, mas é uma outra bagunça, né? E como o João Lima fala, assim, eu vou para o aniversário desanimar. Tem o animador e eu vou desanimar as pessoas, porque elas vão ficar nas que que ele fala assim, gente, se eu vou tratar como palhaço, eu vou fazer mais, mas as pessoas vão ficar desanimadas, tá? Então, assim,
tirem os refrigerantes, os doces, que eles precisam ficar desanimados para entrarem numa vibe que é uma vibe mais diferente, que por mais que a Sim. gente conte histórias explosivas, como a história do boi, por exemplo, que ela é uma história que é muito grande, que as pessoas riem, que canana, é uma história que elas precisaram se concentrar no início, e entrar na minha onda, enxergarem aquelas coisas que eu tô contando ali, que não tá naquele lugar. Não é como no teatro que eu vou trazer, né? E posso trazer também vários elementos, mas assim, é um lugar mais nu que você precisa entrar na minha mente junto com. Sim. Então, assim, não gosto de fazer aniversário porque as pessoas não estão. É como eu querer no meio do carnaval, Aí eu vou dizer, querer contar no. uma vez eu contei no shopping, eu não vou dizer o nome do shopping, mas eu contei no shopping, que experiência, mano. Me lembrei da feira, me lembrei Feira literária, por Não, me mais que lembrei da seja feira São louca. Joaquim. Quando eu tô falando na feira, eu tô falando na feira de São Joaquim. Me lembrei da feira, eu tendo que competir com todas aquelas luzes do Não é shopping. pra competir. Mas eu já contei no shopping, que eu também não vou dizer o nome, quer dizer, eu vou dizer assim, contei no Shopping Barra, Eu no contei, foi. evento, na feira do... E que foi, a gente foi super bem cuidado. Foi No outro contexto, porque aí não cabe o quê? Sim. Eu fui... Não conta a história lá. Não, entendi quando foi gente. Misericórdia. Até hoje, eu e minha parceira Maju, a gente dá risada dessa experiência no show. Eu acho que Tu vê isso. que experiência. Eu acho que isso tem a ver com quem tá chamando a gente. Eu acho isso. Eu fiz Não um é o festi- aniversário. eu fiz um festival uma vez como palhaça. Um festival de cultura, né? Tinham outras performances além de palhaçaria, tinha teatro, tinha música, tinha outras coisas. E fomos contratados por um horário, eu e Renata na época. Fomos contratadas, tinha que estar lá, eu acho que era 4 horas da tarde, 16 horas. Que nada, não sei quem vai passar na frente. A performance, inexperiente, né? Certo. E aí tá lá esperando. Aí dava 17 horas, dava 18 A gente horas. fica pau demais. 5 horas depois. Não, gente, era um absurdo. E assim, ok, estamos aqui, mas e vai ter acréscimo? Vai pagar uma horária a mais, o cachê a mais? Vai ter lanche? Vai ter um espaço para. Não tem, é desvalorização. Ainda mais quando é o artista da graça, do riso. Porque acham que você é uma pessoa super de boa, que não, é palhaça, vai entender. Você pode. palhaça, É contador de história. É. Eu acho que isso tem a ver com o contratante, sabe? Eu falo assim que eu não gosto de contar história em aniversário, porque as pessoas vão para aniversário, a energia é outra, né? Salvo. Depende de quem é esse público, porque feira literária também é um caos, amiga. Eu já fiz feira literária na rua, lá em Feira de Santana, é um palco no meio da rua. É maravilhoso. E é maravilhosa a Flif. É uma das feiras literárias, Flifs, que eu mais amo fazer. Esse ano eu não pude ir. É assim, na praça, e é na praça. passa ônibus. Entra a escola, sai a É naquele escola, trecho que o ônibus sai da rodoviária e faz um retorno para pegar Acho que é BR. Padre Feijó. É, o nome daquela padre, é praça. nome de um padre, esqueci o nome. Mas é na rua que passa caminhão, passa O ônibus, povo passa tocando tudo. samba, minha filha, porque lá tem um berço de sambista de violeiro muito Mas o povo forte. para assim. pra ouvir história. É maravilhoso. Mas é um caos. A Flipelô é um caos, mas funciona. A Bienal do Livro que eu fiz, meu Deus, foi um caos, mas é um caos que tá todo mundo envolvido no caos. Não tem. Né? É assim como na feira, você tá ali se divertindo, você tá Porque tem muita brincando. informação, geralmente feira. Isso, mas rua tem isso também. A Mas rua, para. por mais que esteja o caos, as pessoas que entram naquela maluquice ali junto com você, porque é uma maluquice fazer arte na rua, palhaçaria, teatro, contar história, é uma Disse boa. maluquice muito boa. Porque assim, quando você consegue compreender que você tem que se desnudar e venha o que vier, você também perde essa questão do ego que todo mundo tem que ali estar parando para te ouvir. Eu lembro quando a gente fazia no Rio Vermelho, na praça. Você vê, às vezes, que você tá ali tentando captar a atenção, capturar a atenção das pessoas, mas você vê alguém que estava sentada no bar, levantar com seu copinho de cerveja para ver o que está acontecendo e Sim. ficar. Muito mais interessante. Você sabe o que a pessoa deixar de preencher o copo de cerveja para prestar atenção? Só isso, né? Chamou a atenção. Pois é. Então tem coisas muito interessantes, assim, a rua traz isso. Agora, tem eventos, eu acho que não é bem o evento, é porque na verdade, aniversário eu fiquei meio traumatizada, assim, porque é um processo muito desrespeitoso. E quando eu falo assim, eu não vou usar mais o termo chata, porque eu gosto de dizer que eu sou chata para as pessoas ficarem pé atrás comigo, assim, sabe? Porque você fala, olha, eu sou chata. Sim. A pessoa misericórdia, né?
Chata como? Chata porque eu não vou levar para casa o seu desrespeito. Então, eu tenho horário de entrada, eu tenho horário de saída. Sou engessada com isso? Não. Nem de pode conversar? Pode, mas assim, me respeite, tá? Sim. Eu sou uma profissional, eu sou uma pessoa que eu lido com o que eu produzo de maneira muito respeitosa, tanto quanto professora, tanto quanto artista. Eu tento trazer isso de todas as formas para um lugar de respeito muito forte, porque eu estou de saco cheio de ser a última sala da escola, de ninguém lembrar que existe a professora de teatro, Sim. de ser vista como algo menor. E não sou, É. né? Quando eu falo academicamente sobre isso, eu sou de uma área de conhecimento, já levanto logo o nariz, já falo de uma maneira de me impor mesmo, assim, sabe? Que eu tô falando de cultura popular nos lugares e me respeite sim, sabe? E quando o Xande traz o grupo Griot, porque eu falo muito do Griot, que eu sou apaixonada pelo meu orientador. Porque é a essência do trabalho de Que é vocês. Pedrão, que é um sambista, entende que toca na rua, que veio lá de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes mesmo, né? De lá do Sudeste, que veio aqui para Salvador, que catou buli-buli e colocou na universidade, catou assim, né? Ele veio desse movimento de trazer os mestres para a universidade de maneira muito respeitosa. Então, é um cara que eu me apaixonei por conta disso. Então, eu aprendi a estar nesse lugar da cultura popular, até minha cara mudou. E assim, me respeite. Me respeite como não respeitaram minha mãe. Olha, eu batendo na mesa que não pode. Me respeite como não respeitaram a minha mãe, tá? Que fez aquilo ali para brincar, para se divertir. Eu entendo esse lugar assim. E quando ela me viu a primeira vez dentro do Sesc com um boi fazendo o que ela fazia, ela veio falar para mim super emocionada. E eu entendo esse olhar dela para mim. Acabou? O que foi? Eu tava tão entretida que eu tô bebendo a caneca Eu lá. também dei vazio aqui uma hora. Então, assim, quando eu digo assim, eu não faço, me respeite, é porque eu entendo que os passos que minha mãe deu antes de mim, que meu avô, os meus tios que eu não conheci, os primos da minha mãe que eu não conheci, tudo bem, é o lugar do divertimento, é o lugar do descanso, da pessoa que estava na roça, blá, 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 blá. Mas assim, eu não passei pelas histórias deles, mas são as pessoas que vieram antes de mim. São os meus ancestrais que vieram de um lugar que, por favor, respeite. E tem um impacto tão importante quanto uma aula de história, quanto uma aula de... Respeite. Vou falar pra o meu você, mestre. Respeite quem são os meus mestres. Respeite Buli-Buli quando ele fala. Abaixe a sua bola. Só aproveitar esse momento da sobrancelha de Letícia assim, ó. Ah, tô com o sangue. Revolta. Pra dizer uma coisa, eu acho que essas coisas acontecem na falta de respeito, que é uma coisa que a gente sempre fala. Porque tem pessoas que fazem, tá bom? Tem pessoas que vão contar história ganhando R$10. Não, brincadeira, R$10 não. Mas vão ganhar um dinheiro muito pouco. Tem pessoas que vão fazer isso e continuam. Por isso que eu. Uma questão de necessidade também. Mas por favor, precisamos valorizar, sabe? A gente tem que ter cuidado com a arte que a gente faz. Sim. Porque a gente precisa ter cuidado. E assim, na contação de história, E tem muita gente oportunista que vê assim, sabe que a pessoa tá desempregada, sabe que a pessoa tá sem uma outra linha de renda, de conseguir. Aí a pessoa tá fazendo aquilo. Você tá cobrando R$300, mas eu só tenho 100 para te dar. Se a pessoa não tem nada, não vai aceitar, ela vai aceitar. Ela vai aceitar pagar as contas. Cabe a pessoa também ter noção, a pessoa que tá ofertando, que tá contratando, de ter essa noção. Eu sei que ela vai aceitar, mas só porque você sabe que ela vai aceitar, você não pode valorizar mais, não pode. agora eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a arte. Somente isso. Do que Letícia aqui estava aqui com a testa fechada, porque fala, Claro. respeite. Usam a gente respeita as pessoas que vieram antes da gente. É você hoje se assumir contador de história e não ter um compromisso também com essa arte. E assim, E com suas referências, né? isso é muito importante isso, porque assim, Pessoal. a gente tem um cuidado de pesquisar, a gente tem um cuidado com as histórias, mas tem muita gente aí que não tem esse cuidado, tá bom? E aí se assume como contador de história, e a minha cara tá aqui assim, ó. Se eu tivesse falando no microfone, ninguém tava vendo, mas tem uma câmera me filmando, a minha cara envergonhada de falar sobre isso. Porque é uma coisa que me ofende. Sim. Muitas pessoas, com a pandemia, viraram contadores de histórias, mas não têm um cuidado com as histórias que contam. Sim. Conte mesmo. Conte, mas Tenha cuidado. não, e conte e continue pesquisando para se aperfeiçoar cada vez mais. Com essa minha fala, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, maravilhoso, que eu sou o maior contador de história da sociedade. Não é Dá isso. respeito. É que a gente tem que ter cuidado.
Então a gente vê de um tudo, Sim. de contador de história, que é isso, você falou de valorização, veio isso, mas veio uma enxurrada de pessoas. É. E que não tem preparo, e que são contadores que não estou falando dos mestres populares, ok? Estou falando desses contadores profissionais. Esses Se contadores, coloca no lugar da performance, né? esses contadores profissionais que saem da universidade, que saem dos cursos de educação, que saem dos cursos de teatro, mas a gente tem que tomar cuidado porque isso é uma arte. Inclusive para que as histórias continuem sendo valorizadas. Sim, uma arte E veio ancestral. realmente muita gente. Inclusive, eu ia citar também, se para a contação de histórias, a tecnologia atual, a inteligência artificial, é um risco, porque para vocês, como escritores, vem, né? Atrapalha. A inteligência artificial, ela tem seu. Quando você usa como ferramenta, é de uma maneira positiva. Mas existe hoje gente que se aproveita, que não tem domínio nenhum sobre o assunto, para usar a inteligência artificial para escrever livros, tal. Na contação de história, tem de alguma maneira a ser um risco? Tecnologia, inteligência artificial atrapalha um pouco? Como é que o robô vai contar a história? Fala pra mim. Tá, quem conta, assim, Ele vai contar. tudo é um risco Mas e o que nada tem- é. É porque hoje a inteligência artificial ela é tão apurada hoje que ela tem emoção, né? Ela tem emoção. Quantas pessoas já têm uns áudios maravilhosos que são da inteligência, gerados por inteligência artificial? Sim. Você bota um tipo, como ela tem que falar, mas eu acho que o que falta é a presença humana, sabe? Sim. Eu acho que a arte, um escritor, Acho que robô não improvisa, né? é isso, por exemplo. Eu acho que no dia que o robô improvisar, a gente pode fugir, Eu não sei porque o se... negócio tá pegando. Não, viu? O robô, ele pode improvisar, ele pode. Meu Deus. Eu acho que falta uma coisa que é o sonho de uma vida inteira. Fernanda Montenegro fala isso numa propaganda. O que acho pra você é o sonho da minha vida, é a realização da minha vida. Quando você me perguntou o que é que... nunca pensei em fazer outra coisa. Sim. E, a não ser estar dando aula de teatro. Por Ou isso de que eu respeito, né? Não tinha essa opção. É por isso que eu respeito assim, tá bom. Eu posso usar a inteligência artificial hoje para escrever um livro infantil, né? Mas assim, e os outros, quem veio antes, né? O cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. Pra gente escrever um livro, a gente leva um perigoso tempão ou com não é? cuidado. Eu acho que depende tanto de tantas coisas. É uma coisa assim, mas depende, sabe? Porque a inteligência Só deixando artificial... acontecer, né? O que a gente tá vendo isso no IA, assim, é perigoso porque nós somos viciados nas coisas e o capitalismo coloca a gente viciado em tudo, né? O capitalismo é o capitalismo mesmo, a culpa é do capitalismo sempre. Então a inteligência artificial, ela é maravilhosa. Tem avanços absurdos por conta da inteligência artificial. O site IGPT que chama, né? Eu sempre troco a sigla na hora de falar. Se você souber utilizar, ele vai te ajudar a fazer uma pesquisa muito bacana. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Cabe a você usar. Aí pronto, aí quando a gente vai para a educação, eu acho que fica mais fácil para a gente falar na educação sobre isso do que na contação de história ainda, porque quando a gente vai para a sala de aula, o problema não é a inteligência artificial, o problema é que existe um sucateamento. E aí você pega os adolescentes que vão para a internet, fazem uma pesquisa de maneira aleatória, sem ler, sem saber quais são as referências daquilo ali, e entrega sem saber que aquilo é um plágio, né? Então, assim, por isso que eu digo, pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Eu acho que a contação de história ela só acontece por causa da presença de duas pessoas. A gente precisa ter o contador e o ouvinte. Então, para ter essa Precisa troca, da presença. precisa da presença. Então, eu acho que o robô, a inteligência artificial, ela pode até gerar história. Sim. Mas eu acho que contar e fazer a mágica, porque contar a história, a contação de história é desse encontro. É muito delicado É o esse espaço encontro. da arte, né? Então, sabe, pode gerar música, pode gerar livro, pode gerar poesia, pode gerar as histórias que a gente pode até contar a história gerada pela inteligência artificial, pelo site GPT. Mas o ato de contar a história que precisa da presença, do encontro, porque a história só vai acontecer. Sim. Eu posso decorar a história, eu posso contar a história diante do espelho, mas a história só vai acontecer quando eu encontrar aqui com você e te olhar nos olhos e contar a história. Sim. Eu acho que é isso. Acontece na hora, porque a emoção vem na hora. Isso. E o que vocês têm de retorno do público é o riso. Isso você troca. Entendeu? Imediatamente, inclusive, vai influenciar como é que essa história ela vai se desenrolar. A história oral.
Deixa eu ver, se o História meme vai, oral. se vai virar uma história que você pegou no site GPT, e aí resolveu contar ao vivo, mas aquele ato de contar histórias só vai acontecer com a presença humana, né? Mas assim, vai que tem um robô que é Não vai fazer igual. Só vai. Mas não vai fazer Olha, igual. Acho que são Ô, possibilidades. Me Chico. amedronta, não, viu, gente? Não me faz pensar em ser obsoleta, não me amedronta. Eu acho que, quanto a isso, sobre o que eu faço, eu sou segura demais. Não que eu seja a grande profissional, não é sobre isso. Eu acho que eu sou segura pelo meu desejo, sobre o que eu estou fazendo. Se de repente eu não. É porque, assim, é como ter medo da televisão quando a gente tinha um cinema que tinha música ao vivo, né? Eu acho que as coisas mudam, eu acho que tem coisa que tem que permanecer, eu acho que tem coisa que acaba mesmo desaparecendo. O cinema não acabou por conta da Netflix, Não. as emoções são diferentes, né? A televisão também não fez com que nada disso acabasse. A TV aberta não acabou por conta do streaming. São coisas diferentes, né? O streaming nasceu de uma TV aberta, que era uma coisa lindíssima, que era feita ao vivo, mudou e as coisas vão se modificando e tem coisas que a gente olha para trás e a gente prefere o que a gente viu lá atrás. Assim como a gente ainda encontra cinema mudo, tem filmes que não têm linguagem, língua específica. Só saiu do lugar do que era mais popular, do que era para ser uma coisa com que agrada a Uma coisa que vira minoria, agrada uma minoria. Eu acho que vai existir sim o momento que a inteligência artificial, as pessoas vão, como a Alexa, se a pessoa quiser, a Alexa conta uma história para ela. Conta. substitui a vovozinha na hora de dormir. Alex é o nome da minha diretora. Ela conta muitas histórias. Mas é o que você Tá falou. bom. O que eu digo assim, não vai fazer igual, é porque vai fazer. Sim, mas vai fazer diferente. A emoção, a pessoa que vai buscar o contador de história não é a mesma pessoa que vai buscar a contação de história humana, com emoção ali, com a essência griot mesmo. Não é a pessoa que vai buscar ouvir uma história contada pelo robô. Não vai ser o mesmo. Essa Mesmo conversa, público. o filme, né, ela, com o Joaquim Sim, eu lembrei desse também. Joaquim Lembrei desse filme também. Joaquim Phoenix. Eu descobri que fala Joaquim Phoenix. Porque ali estava, ou então como Black Mirror, né? Falando sobre as relações com a evolução da tecnologia. E a gente está vivendo isso, né? E naquela época, o filme foi colocado como uma É ficção. um escândalo. Como se Como não fosse assim vocês vão olhar a inteligência artificial? Alex, mas eu tô vendo isso aí. Mas muita gente não troca. Assim, você encontrar pessoas. Tem gente que ama utilizar os aplicativos de relacionamento e tem gente que não se sente segura como eu, por exemplo. Eu fiz uma experiência, inclusive, não tem nada a ver com contação de história, mas tem a ver. E assim, eu passei muito tempo namorando. Eu só namorei. Eu namorei poucas pessoas, mas eu passei muitos anos, né? 5 anos. relacionamento longo. E aí, me vi solteira. E eu disse assim, gente, e agora? Né? Porque todo mundo usando vários aplicativos e eu sou a pessoa que vai para cada val, se alguém chegar perto de mim, sai. Vocês dois já estavam, inclusive, comigo em uma situação. Marina viu uma pessoa que eu estive no carnaval, porque eu fiquei, ai meu Deus, eu não conheço esse homem. De onde veio ela? Calma, é filho de não sei quem, teve que me tranquilizar, porque eu fiquei super. O tipo sanguíneo tá. E assim, para mim, além de ter uma questão de medo, porque a violência ela é extrema e eu não sei de onde aquela pessoa veio, Sim. e sou mesmo cheia de questões com isso, assim, de me preservar, né? Então o aplicativo para mim não funciona, mas para outras pessoas funciona super bem. E não tô falando só sobre a questão de sexo, eu tô falando sobre relacionamentos. Tem pessoas que conseguem se relacionar muito bem via rede social e tá satisfeita. Eu não tô. Eu acho pouco. Usando encontro, né? Né? Eu sou, por isso que eu acho que eu sou artista e vim do teatro e tô onde tô, porque é a arte do encontro. Precisa do público, precisa do estar ao vivo. Por isso que eu falei que não tinha nada a ver, mas tinha a ver, porque assim, são questões de escolhas. Acho que o tempo de qualidade pro artista é fundamental. E assim, cada um tem sua escolha, tudo bem que tem o capitalismo aí que vende as coisas pra gente, a gente acha que prefere uma coisa e não outra, mas assim, a gente tem, de alguma maneira, ainda o poder de escolher entre estar com a Alexa em casa, contando a história pra gente e se apaixonando por ela, como acontece no filme, e acontece até hoje, é maravilhoso. E também tem uma hora que a gente sente falta do toque, de estar na presença, de estar ouvindo o cheiro das pessoas. Ouvindo o cheiro foi ótimo. Sentindo o cheiro, ouvindo a voz e sentindo uma emoção que é muito específica da troca.
E acho que é isso que vai fazer, inclusive, a gente guardar as histórias para a eternidade, né? Que quando eu tô ali no contato com esses elementos todos, aí eu vou guardar aquela história vai me tocar de alguma forma que eu vou guardar. Daí quando chegar em casa, eu vou contar para outra pessoa. Eu até digo isso. As histórias que eu contei aqui, quem me contou foi fulano. Mas a partir de agora elas são de todos vocês. Sim. E vocês podem contar à vontade, porque as histórias são de todos. Sim. As histórias são universais, né? E não adianta botar no livro e guardar esse livro. E a gente até registra, é O importante. livro é maravilhoso porque ele guarda. É. Acaba precisa de gente para contar. Foi isso que daí que surgiu a ideia também de escrever. Quem veio primeiro dentro de vocês? O escritor ou o contador de histórias? E Coisas. Sou contando história. E aí surgiu a vontade de criar sua própria história eu para acho que eu contar? já escrevi. Na verdade, Mari, o meu livro infantil, que é o meu primeiro, Qual o nome o do seu livro? Criei, O Mistério da Risada no Chão, ele é uma história que eu vivenciei quando eu era criança. Uma história maravilhosa. Né? Eu amo, meu Deus. E o Mistério da Risada no Chão, ele é uma história que ela é verídica. Aí, se vocês procurarem, inclusive, tem lá no meu canal eu contando essa história de uma forma bem inventada, louca, que é uma história de Risada no chão. E o meu livro, essa história já estava dentro de mim há muito tempo. Era uma história que eu sempre contava, sempre lembrava, e nunca tinha pensado sequer que isso viraria livro, que é uma coisa que eu falo muito, gente, a gente tem histórias incríveis. Todo mundo tem histórias que viraria livros. Nem todo mundo tem a habilidade, talvez, de transformar aquilo em livro, né? Falta o recurso de ter aprendido como aquilo pode virar livro, né? Sim. Mas a gente tem histórias incríveis. A gente tem histórias incríveis. E essa história do Mistério da Risada no Chão, eu lembro exatamente do dia que aconteceu. Como aconteceu, o que é que eu estava Você fazendo consegue antes. fazer uma síntese do que se trata sem dar Ai, spoilers? meu Deus. Sem spoilers. Exato, é uma risada que caiu no chão. É que a gente foi descobrir como ela desapareceu. Pronto. Entende? Foi uma risada que caiu no chão Entendi. e que a gente, as pessoas que estavam na casa, foi tentar descobrir como foi que a risada desapareceu. Não foi como apareceu, foi como Foi. desapareceu. Essa história é maravilhosa. Oh, meu pai. E assim, que tava dali virar livro, eu modifiquei algumas coisas, desloquei alguns personagens e tudo mais. Não posso contar muito. Porque se eu contar um pouquinho aqui, eu digo muito. Não. Sem spoilers. Mas é isso, é uma história que Só aparece. curioso e se tiver também vontade, comprar o livro. Sim. Se a pessoa quiser comprar o livro, já que pode achar, contato com você, né? Hoje só comigo, porque ele é um livro de brincar, ele é um livro que eu trouxe várias questões afetivas. Sim. Com meu afilhado, que sai me exigindo várias coisas para ter nesse livro. Então, é um livro que ele vem com recursos para brincar. Então, assim, existe a história, existe o livro, mas esse livro ele vem junto com uma sacola específica, que é uma sacola que é costurada em chita, que tem lupa, que tem um jogo que eu fazia quando era criança com os meus amigos na rua, dentro, né? Que é um jogo de caça e formações em casa, enfim, o mapa da mina, que a gente chamava na rua. E eu resgatei essa brincadeira que eu fazia na rua e coloco dentro de um kit investigativo. É uma palhaçada que eu criei. Vem com acessórios. Inclusive tem a risada. Tem a risada, tem uma lupa para a criança virar um investigador, é uma perturbação. Porque é um livro que, se a família não se envolver, ela vai ser endemoniada Muito pela bom. criança. Ela Lembrou as revistas que eu comprava quando era criança, que vinha com brindes, com perturbação. acessórios. É um livro que o adulto ele precisa se envolver mesmo, assim. Então, a família que não quer brincar com a criança, não adianta dar de presente. Sim. O adulto, ele precisa estar junto, porque é de É lúdico, né? É lúdico. Ele é um livro de brincar com a família dentro de casa, porque tem coisa de você descobrir coisas dentro da sua própria casa, junto com a criança, então ela vai te perturbar. É ótimo para resgatar também essa interação, que às vezes os pais não têm, desaprenderam, às vezes não tem tempo, mas às vezes aprenderam a ter esse contato. Mecanizaram assim, só dá banho da Com a comida. criança, Enfim, mas assiste um filme junto, mas não brinca, não traz essa parte da criatividade. então, assim, é comigo mesmo. Eu tirei de algumas livrarias que estavam, porque, enfim, Sim. ficou difícil para mim como elaborar essa venda, ficou difícil mesmo. E aí eu vendo algumas feiras, Sim. né? Ou então pelas minhas redes sociais mesmo. Assim, o presencial que eu digo, a pessoa precisa ou ir até você ou você mandar diretamente por causa. Eu mando para todos os lugares. Já até saí do Brasil aqui, né? O livro já mandei pelo correio, e já saiu
né, do Brasil, tem vários estados, a galera realmente comprou muito. Agora Que passou a comprar menos porque já faz alguns anos que eu lancei. Mas ainda tenho exemplares em casa, inclusive, fiz ano passado o Mistério da Risada no Chão. Mas hoje só comigo, porque, enfim, né? Como é que as todo mundo- pessoas podem te encontrar para poder comprar o livro? Redes sociais, Letícia A. Paulina. São meus 2 nomes com outro artigo no meio, né? Letícia A. Paulina. E aí encontra Instagram. tudo, Instagram, YouTube. E aí, tanto esse livro, como o livro que a gente tem junto, né? Com o coletivo que a gente faz parte de contadores de histórias, Sim. que é o Cardume. E lançamos o livro tem pouquíssimo tempo, né? Eu vou deixar você falar desse livro, tá? Porque eu já falei bastante do meu. E é um livro de recontos. É bem interessante também. Ótimo. E o seu livro? O meu livro está em fase de gestação. É. É um livro também de Vai reconta de sair. histórias da cultura popular, que está em fase de gestação, está aí. Sendo diversão fazer. Em breve, vocês Já tem verem. nome? Eu vou guardar. Vai guardar. Que é Dá suspense. o nome. Suspense, mistério gostoso. Mas é a história da coletânea, inclusive foi a coletânea. Com a coletânea que eu disse, oxi, dá pra fazer? É. Dá pra poder vender esses livros. Opa! Dá pra ganhar dinheiro, gente. Porque assim, você. Não, na verdade, o que foi que aconteceu? Eu descobri que a minha rede ao meu redor, ela apoia. Então dá para eu conseguir, além de levar como uma forma de eu ir contar história na feira, porque eu tenho um livro publicado, eu posso também usar os meus amigos, sabe, a minha família. Nossa fonte de trabalho. E eles reconheceram e eles conseguiram comprar, a gente mandou imprimir, né? Mais porque as pessoas compraram os amigos. É uma coletânea. São quantas histórias? 10? São 10. São 10 histórias que são nossas do Cardume. Eu sou o único homem contador de história e as outras 9 são mulheres contadoras de histórias nessa coletânea. No Cardume existe ainda Mário, que é Mário Omar. E aí o que a gente fez um mote foi a gente fazer reconto das histórias que a gente mais gostava. Sim. Histórias orais. Aí eu escolhi A Festa no Céu, que é uma história que eu conto há 14 anos. E aí, você perguntando quem é que veio antes, a história ou o escritor ou o contador. Como um recurso eu usava antes, logo no início, eu ia reescrever a história. Porque no ato de reescrever a história, por exemplo, eu li a história e eu reescrevia, Fazer porque eu uma ia releitura, colocar né, da de minha sua forma. versão. Eu usava isso como um método para eu guardar a história, porque eu estava escrevendo, então eu Sim. estou guardando a história. Isso é Aí, maravilhoso. Grandes filmes foram premiados com roteiro adaptado. Isso é maravilhoso. Você colocar a sua versão, além de ser uma homenagem, uma inspiração, você tá ali acrescentando. Eu acho. eu também acho isso genial. Contar histórias é recontar histórias, né? A gente está sempre recontando. Leituras e recontos. A gente está sempre recontando, botando nossas cores, botando nossas experiências pessoais ali, naquela contação presencial e no livro também. Então, por exemplo, para o livro que eu estou fazendo a gestação, nesse livro tem a oralidade. Eu preservei a oralidade. A forma de eu contar está impressa na forma da escrita. Sim. Então, o jeito, Eu fiz. a pontuação também. Nessa coletânea também. Eu fiz questão de manter a oralidade no meu escrito. Sim. Até brinquei com onomatopeia, com coisa Eu brinco. de caindo no chão, de caindo, de voando, os barulhos. Eu brinquei com isso na escrita do texto. Essa questão de pontuação, de você já saber como vai falar, como vai interpretar, eu acho que o segredo de uma boa história não está nas palavras, mas a forma como ela é contada, aquela história. Sim, sim. Esse é o segredo de uma boa história. Acaba sendo. Porque qualquer um consegue simplesmente ler. Mas você interpretar e saber como vai contar, a história se modifica, né? É porque ele tem o meu jeito de contar, né? Tem o meu jeito, as minhas pontuações que eu faço na história, elas estão ali, presentes. Até na forma de eu dizer a palavra, por exemplo. Dos meus hábitos, de eu falar oxente, oxi. Então eu falo muito oxi. Então isso está muito presente na minha contação e eu coloco na escrita, Sim. sabe? Eu coloco na escrita ali, porque eu acho que isso é muito legal. Se aproxima muito do que a gente acredita que a contação de história pode ser só meramente um livro Escrever infantil. como pensa, né? Isso. Eu faço também, minha escrita é como E grandes poetas fazem isso, até aquele Marcelino Freire,
ele fala que ele escreve e depois ele lê em voz alta para ver o que ele está escrevendo, para ele ouvir, né? E conseguir imaginar. A gente também, eu acho que É a sua forma de maravilhoso. Funciona para você. Você cria sua própria técnica. E você, Elê, quais são as suas redes sociais? Onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, saber um pouquinho mais? A minha rede social é Vem Que Tem Histórias. No Instagram e no Facebook, inclusive, tá lá ainda perdido. Mas tem no Instagram, Vem Que Tem Histórias, e no YouTube também. Tem um canal, Vem Que Tem Histórias, ele tá parado. Precisa retomar. Eu sinto essa necessidade de me comunicar também pelo YouTube, Sim. porque a gente descobriu na pandemia um jeito, uma técnica de contar E com você? presença para a tela, sabe? Não ser meramente, mas por a gente ser, além de artista, a gente ser professor, e eu especialmente sou professor 40 horas. Então acaba que a gente fica esgotado e eu não consigo manter uma né, periodicidade no YouTube que é necessária, que aquele lugar cobra. Mas estão lá várias histórias, inclusive como um grande portfólio meu, que são as histórias que eu gosto de contar, estão lá todas. Então, por favor, conheçam Vem o Que Tem trabalho de Elê, conheçam o trabalho de Já Letícia. curtida, compartilha. Não dá para comentar. né? Ah, não sei nem se mais está passando. Não tá passando mais, não. Mas a gente tem no YouTube da TVE tem os vídeos da gente, que a gente tinha o programa, né? Se fuçar lá, todo mundo encontra. Tem no Sesc também. No Sesc Bahia. Pelo meu Instagram, dá para ver pelo link, né? Pelo Linktree, que dá para ver os vídeos que eu gravei para o Sesc Bahia, que são histórias de Luiz da Câmara Cascudo, que são histórias maravilhosas. E aí a gente pode. E tem inclusive histórias sobre Maria Filipa e Maria Quitéria, que eu gravei para o Sesc também. E então, vocês conhecem meu trabalho, tá lá tudo. Não é difícil, não. Tá fácil. Inclusive, tem livro da gente para vender, tem a coletânea. Não livro ainda para vender, ainda da coletânea. Quem conta um conto, aumenta e ponto. É um livro que tem muitas histórias bacanas, assim. A minha história do boi. Gente, a história do boi, por favor. Eu amo demais contar a história do boi. Inclusive, Xande, quando contou no nosso lançamento, ele me criou um termo chamado boicídio. É mesmo. E eu que me disse, como é que eu não pensei nisso antes? Você vê o que é que contador de história faz, né? No dia do lançamento, ele pegou uma história que ele já tinha me vindo contar várias vezes, ele já contou várias outras, já leu, já ensinou os alunos Naquele dele. dia eu tava nervoso, eu tava contando diante de várias contadoras de história, eu assim, ó. E Criatividade. a gente tira aqui, ó, do juízo, essas coisas. Menina. Gente, para concluir, eu queria perguntar para vocês sobre esse momento de agora, de hoje. Vocês vão contar essa história? Vai ser uma história para contar? Vão contar nem que seja numa mesa, com amigos? A gente tava combinando de ir pro bar, né? Só contar lá que ninguém tava no podcast. Que chique. Vamos tirar uma foto. Por favor, assista a rede social. O prazer é meu, gente. Muito obrigada Obrigado, viu? por terem vindo. Eu Eu adorei o papo. Sempre que quiser, chega aqui. Esses foram Letícia, Alê, além de mil e uma utilidades, são multiartistas, são contadores de histórias. Então, quem não conhece ainda essa arte que é maravilhosa, conheçam. Contem histórias também, continue contando, mas vão onde tiver, em praças, em teatro, o edifício. Foi difícil. Detona. Ouvir uma história bem contada, por favor. E até o próximo episódio. Tchau.